Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Eu sou o Alexandre Pinho, sou assessor aqui na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e o tema do podcast de hoje é o Atlantic Center, o Centro do Atlântico. O Centro do Atlântico é um projeto e uma iniciativa pioneira do Ministério da Defesa Nacional e que tem como objetivo ser uma plataforma agregadora para abordar as questões fundamentais relacionadas com a segurança e a defesa do Atlântico, nas suas diversas dimensões, incluindo através do diálogo, da capacitação, da geração de conhecimento, da formação, explorando as várias temáticas que se relacionam com a segurança e a defesa do Atlântico, da segurança marítima, a edificação de capacidades navais, os riscos, ameaças e também a integração da perspectiva de género, a segurança humana, entre outras. E para ficarmos a saber um pouco mais, em especial, dar aos nossos seguidores a oportunidade e ouvintes a oportunidade para saberem um pouco mais sobre o Centro do Atlântico, hoje tenho aqui como convidados duas figuras que estão ligadas de forma muito direta a esta iniciativa. Uma civil e um militar. E que passo desde já a apresentar. Licínia Simão é professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. E tem como áreas de interesse os estudos europeus, os estudos da paz, estudos do espaço pós-soviético e, ao longo da sua carreira, desempenhou funções como assessora de dois ministros da Defesa Nacional, entre 2021 e 2023. Foi também coordenadora do Centro do Atlântico. Na sua juventude fez teatro amador e hoje é, aliás, casada com um ator profissional. Viveu e trabalhou na Ucrânia, na Geórgia e no Quirguistão. Tem sido surpreendida em todos estes países, da ex-URSS, por revoluções sociais e políticas. Professora Licínia, muito bem-vinda. É um gosto recebê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer. O nosso outro convidado é Nuno Noronha Bragança, contra-almirante da Armada Portuguesa. Na Escola Naval especializou-se em comunicações e possui vários cursos de especialização. Ao longo da carreira exerceu funções de comando em unidades navais, foi ajudante de campo e assessor militar do Presidente da República, com o seu Presidente Jorge Sampaio, passou por Bruxelas, na União Europeia, e em 2018 e 2019 foi comandante do Grupo Tarefa Permanente para a África Ocidental, tendo comandado a Força Nacional Destacada para as missões Mar Aberto em 2018 e Mar Aberto 2019, que se desenvolveram na região do Golfo da Guiné. Desde 2022 foi subdiretor-geral da Autoridade Marítima e atualmente é o coordenador do Centro do Atlântico desde março deste ano. É um adepto da leitura, do desporto e de viagens, sempre com o mar como pano de fundo. Almirante Noronha Bragança, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Alexandre. E eu vou então começar pelas perguntas e naturalmente vou começar por si, professora Licínia, até por uma questão da lógica temporal da sua ligação ao Centro do Atlântico. O Centro é uma entidade muito nova, não é? Muito recente e por isso eu julgo, e também porque tentamos aqui contribuir para a literacia de defesa e até por uma questão pedagógica do papel do Centro, pedia-lhe que nos explicasse como é que surge o Centro do Atlântico e que, apesar de ser uma iniciativa recente, já conta até com 21 países e algumas organizações parceiras. Como é que foi também a sua experiência na construção deste projeto? Muito obrigada pela sua questão. A história do início desta aventura chamada Centro do Atlântico tem muitos protagonistas e tem muitos momentos iniciais, digamos assim. Eu apanho este projeto quando integro a equipa do gabinete do ministro João Cravinho em 2018 e ele, na altura, ficou rapidamente ciente do potencial imenso que esta iniciativa tinha na projeção da imagem internacional de Portugal como um provedor de segurança e como um país que tinha algo de muito significativo a contribuir na paz e na estabilidade do Atlântico.
Nós vivíamos também aqui o período pós-Brexit, não é? A saída do Reino Unido da União Europeia, o reforço da componente atlântica no âmbito de todos os nossos espaços multilaterais era muito importante, e ele incumbiu-me a mim e a outros que integravam o gabinete de regressar a este dossiê, revisitar as conclusões da Comissão SEDA, que tinha sido nomeada na altura, e apresentar-lhe um plano de ação para desenvolvermos esta iniciativa. Nós tornámos, penso eu, a iniciativa ainda mais ambiciosa do que ela era no início, porque a ideia inicial era focar essencialmente na criação de capacidades e, portanto, a capacitação no domínio da defesa era o core business daquilo que o Centro do Atlântico, tal como ele estava na altura, ou SEDA ainda na altura, como estava, mas nós percebemos que teríamos vantagens em trazer para a equação a parte da produção de conhecimento e a capacitação de uma forma mais lata, também introduzindo aqui a formação e os cursos. E, portanto, foi na combinação destas três vertentes que nós sentimos que tínhamos trabalho para avançar. Eu depois acompanhei, sempre a partir do gabinete, o trabalho do primeiro coordenador, o General Lemos Pires, na altura subdiretor da DGPDN, precisamente, e mais tarde avanço eu para a coordenação da iniciativa. Agora o Sr. Almirante segue com o projeto. É um projeto que tem que ser pensado, acho eu, a longo prazo, cujos objetivos se vão alcançando nesse caminho que vamos percorrendo. Sim, aliás, lançar algo novo é sempre desafiante, e então na área da defesa ainda mais, exige muita confiança, muita construção de diálogo, de aproximação, sobretudo com países e parceiros. E foi muito útil a sua explicação, porque acho que é a forma perfeita para poder aqui direcionar, no fundo, a pergunta também agora para si, Sr. Almirante, com o assumir da nova função, qual é a visão, no fundo, do Centro do Atlântico para si, e como é que gostaria de haver projetada agora que inicia estas novas funções? Muito bem. Eu agradeço à professora Licínia este introito magnífico, porque ajuda, de facto, a consolidar esta conversa. E uma pessoa, quando é espectador atento àquilo que foi o início de um projeto que ainda é muito juvenil no seu desenvolvimento, é de facto uma situação um bocadinho, talvez, mais confortável. É espectador, por vezes até de alguma forma mais opinativo em determinadas questões. Com a assunção do papel da coordenação, é de facto o desafio passa a ter outra dimensão. E como dizia a professora Licínia, e bem, este é um projeto que requer sustentabilidade no tempo, é um projeto de longo prazo, é um projeto que eu confesso que atenta à sua missão e àqueles três grandes pilares que a professora Licínia bem referiu, e o Alexandre também, a questão do diálogo político, a questão da investigação e desenvolvimento e a questão da capacitação, que tão bem se integram os três, e porque de facto o apoio da investigação àquilo que é a decisão política, o apoio da investigação àquilo que podem ser as novas orientações para a própria capacitação. Mas deixe-me dizer uma coisa que eu acho que era importante, que é o entusiasmo e o otimismo com que eu vejo este projeto. E porquê? Porque entendo que o Centro do Atlântico, o Atlantic Center, já ganhou a expressão e espaço e interesse que não é negligenciável. Isto é a primeira, no meu ponto de vista. Segundo, tem um capital conquistado que é importante reconhecer. São, como se referiu, 21 países, mais um conjunto de organizações que estão e que já fazem, são parceiros deste projeto e desta ideia, que é mais do que uma ideia. E depois há outro que de facto mantém o otimismo. É que o título Centro do Atlântico, Atlantic Center, já começa a ser um título que tem tração, que consegue aglutinar. E eu vejo por aquilo que são as atividades que o próprio centro desenvolve, o interesse que é colocado. E, portanto, isto adensa ao desafio para qualquer coordenador que tome posse do que é que seja e transforme essa visão, que é procurar
seguir aquilo que é um roadmap bem definido, um caminho bem definido, que tem o seu horizonte temporal, com metas bem identificadas, e há aqui espaço sempre para evoluir. E esse é o propósito do Centro do Atlântico quando ele próprio foi criado. Era algo que era dinâmico no seu desenvolvimento e esse, julgo que é esse próprio desafio que está subjacente a isto, que nós temos que procurar prosseguir e vamos prosseguir com certeza. E eu julgo, no outro dia estávamos até a falar disso, até para termos uma noção um pouco mais comparativa dos números que me estava a dizer. Se a memória não me engana, estamos a falar, são 21 parceiros, mas a verdade é que são de um conjunto de cerca de 66 países costeiros que fazem parte da Bacia Atlântica, que junta 4 continentes. Estamos a falar da América, estamos a falar da África, estamos a falar da Europa, estamos a falar da Antártica, claramente, isto é importantíssimo, porque acaba por ser uma expressão relevante, porque já estamos com 1/3 dessa dimensão. Procuraremos claramente trazer, estamos a trabalhar nesse sentido, mas eu aí guardaria para mais para a frente para falarmos, senão procuraríamos... Claro. Sim, sim. Até porque, e referiu a forma como o centro tem sido falado e tem sido referido em alguns fora pelos nossos parceiros, e isso é, enfim, reflexo do interesse que tem gerado. Muito bem, eu se calhar, e também é um dos temas principais aqui deste nosso podcast, aproveitaria para direcionar a conversa para a aproximação entre o que o Centro Atlântico tem vindo a fazer e o que vai continuar a fazer, e também aquilo que está na sua gênese, e a importância da integração da componente de igualdade de género na missão e no trabalho do Centro. De que forma é que se procurou contribuir para que houvesse essa cultura de integração da diversidade, considerando, por exemplo, os trabalhos que foram dedicados à parte da segurança marítima, a segurança humana, a integração da perspectiva de género? Conte-nos um pouco desse trabalho, também os instrumentos que usou. Sei que me contou alguns desafios e resultados curiosos que teve, enfim, e a importância, o desafio e a importância de abordar isso com os parceiros, porque os parceiros também são multifacetados, não é? Não há uma abordagem única para todos, imagino. Sim. Eu diria que este processo de criação e de desenvolvimento do Centro do Atlântico dentro do Ministério da Defesa beneficiou em primeira linha de uma consciência muito transversal a tudo aquilo que o Ministério da Defesa faz, e muito marcada, quer na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, quer no próprio Gabinete dos Ministros, a partir de onde também se fazia esta coordenação, sobre as questões da igualdade de género. Então foi muito natural que tudo o que nós fizemos no Centro do Atlântico tivesse essa sensibilidade. Eu acho que é um bom exemplo de como a transversalidade do tema depois produz frutos sem que isso seja uma prioridade necessariamente tem que ser lá colocada. Ela existe porque todos os que trabalham têm essa sensibilidade. Eu acho que é muito interessante que tenhamos tido aqui também esta alternância entre homens e mulheres à frente do centro, civis e militares. Eu acho que é importante isso, é mais uma expressão desse cuidado, dessa atenção, dessa aposta na qualidade das pessoas, independentemente do género que elas têm. E tivemos, por exemplo, também, acho eu, a sorte de ter na equipa que foi acompanhando e desenvolvendo o Centro do Atlântico também sempre um equilíbrio grande entre homens e mulheres. Mais uma vez, eu não diria que foi propositado, mas ele foi claramente muito benéfico para o projeto, e percebemos que essa sensibilidade diferente, até uma diferença também de idades que eu traria para a conversa, trouxe essa energia necessária da juventude, trouxe estes elementos, e, portanto, uma cultura de diversidade que também, na perspectiva das questões de igualdade de género, foi muito benéfica para o projeto. Isto de uma forma mais transversal em termos daquilo que é a nossa organização interna. E depois há, eu diria, 2 momentos onde nós fazemos disto uma política mais visível, mais propositada.
Uma tem que ver com a atenção sempre nos convites que fazemos e, por exemplo, nas condições para a participação nos cursos ou nas atividades do centro, cuidado de ter homens e mulheres, de haver uma representação igualitária, equilibrada, tendo em conta, obviamente, as especialidades que as pessoas têm e o contributo que podem trazer, mas procurar dar palco e dar espaço a homens e mulheres, solicitar, por exemplo, que os parceiros indiquem homens e mulheres como formandos, como elementos que vão estar envolvidos nas nossas formações, como treinadores ou como formadores. E, portanto, nós fizemos da política de igualdade de género uma questão transversal aqui nos convites e na participação nas atividades do centro. E depois há, efetivamente, aqui um momento no curso de Segurança Marítima que realizámos o ano passado nos Açores, onde procurámos, num primeiro momento, ter a temática da igualdade de género como uma temática transversal na segurança marítima. Portanto, é um curso de segurança marítima que depois tem um tema específico em cada ano. E nós, o ano passado, pensámos num momento que poderia ser o tema da igualdade de género. E é muito interessante como nós, depois em reflexões internas, chegámos à conclusão que exatamente pelas diferentes sensibilidades que ao longo da costa atlântica e nos parceiros que já estão envolvidos no centro, a temática da igualdade de género, há aqui variações nessa sensibilidade, que seria talvez mais interessante colocarmos o desafio de tratar da temática da igualdade de género no âmbito da questão da segurança humana. E eu acho que foi uma ótima decisão. As temáticas da segurança humana foram muito bem aceitas pelos nossos parceiros, permitiram-nos tratar da questão da igualdade de género no enquadramento onde todos estavam muito comprometidos com esses objetivos. E, portanto, nós podemos falar, por exemplo, da forma como as mulheres têm um papel muito específico no combate à pirataria. Quais são os papéis que as mulheres têm, seja de apoio à pirataria, seja no apoio às famílias, no contexto. Houve aqui imenso espaço para, de uma forma transversal, mais uma vez, trabalhar as questões da igualdade de género. Tivemos sessões dedicadas precisamente à igualdade de género, com o apoio do Gabinete da Igualdade de Género aqui do Ministério. E, portanto, eu acho que houve aqui, é um bom exemplo de como, entre aquilo que é uma realidade de Portugal, com uma experiência específica, partir com esse impulso para tratar dessas matérias, mas fazê-lo com sensibilidade e em diálogo com os nossos parceiros, nós conseguimos chegar a um bom equilíbrio e pudemos tratar destas formas de uma forma que era relevante para todos os que estavam envolvidos. E, portanto, eu acho que é um bom exemplo de como a temática pode estar presente, pode ser tratada de uma forma que faz sentido para todos. Sim, é curioso porque, no fundo, estava a referir essa surpresa, não é? Agradável que tiveram, que não indo, se calhar, de uma abordagem tão conceptualizada do problema, acabam por conseguir chegar aos objetivos e abordar os temas da mesma forma, porque é compreensível que alguns países não estejam ou não tenham ainda institucionalizado, do ponto de vista conceptual, alguma dessas perspectivas. Ou tem uma visão que é conceptualmente diferente, porque os quadros de referência deles são diferentes. Agora, a igualdade de género, como todas as questões que têm a ver com discriminação ou a promoção da diversidade, se quiserem, não são questões conceptuais. Elas podem ser conceptualizadas, mas elas partem de uma realidade concreta de quem as vive e das instituições que as praticam ou que estão sujeitas a elas, não é? E, portanto, são questões concretas e é sempre para o concreto que toda a conceptualização a existir tem que verter, não é? Eu agora aproveitaria, tendo em conta a experiência militar, que é mais estratégica, mas também operacional, do Sr. Almirante, no fundo, partindo daí e construindo nas bases do que já foi feito, como é que perspectiva a evolução desta dimensão e da integração da perspectiva de género e da segurança humana na atividade do Centro do Atlântico, que agora gostaria de dar continuidade? Alexandre, eu julgo que a professora Licínia tocou aqui num ponto que eu julgo que é muito importante, até pelos próprios objetivos e própria missão do Centro. Nesta comunidade de interesse, focada de facto na segurança marítima, mas num sentido mais alargado, mas com uma coisa muito importante, que é as decisões daquilo que são as prioridades sobre as ações e os desenvolvimentos que pretendemos para o Centro são feitas, de facto, em decisão conjunta pelos parceiros
tendo presente aquilo que é uma lógica que está subjacente à atividade do centro, que é complementaridade. Isso é muito importante. E é muito importante termos a percepção, como já falámos aqui, daquilo que é o meio onde o Atlantic Center atua, o Centro Atlântico atua, e a diversidade desse próprio meio. E daí a grande característica daquela que é a sua missão num sentido inclusivo. Num sentido inclusivo por questões geracionais, por questões culturais, por questões sociais, por questões também de ritmos de desenvolvimento que temos e por aquilo que é e são desafios nessa matéria. Ou seja, estamos com parceiros e a falar com parceiros que têm expressões culturais que são as que são, e essa diversidade enriquece o próprio Atlantic Center. E isso é fundamental. E, portanto, quando falamos na questão de género, falamos também na diversidade cultural, na diversidade de desenvolvimento económico, mas, efetivamente, perante aquilo que são os factos da segurança marítima no seu todo, quer no seu desenvolvimento na base atlântica, quer no seu desenvolvimento depois naquilo que é a linha costeira, que é em terra, que é estes domínios mar e terra que são fundamentais, que se interligam, essa questão da diversidade é um fator, uma variável que estará sempre subjacente e que terá, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, um dos fatores importantes, que é eu tenho e digo, e estabeleço e converso e apresento aquilo que eu entendo que é também uma prioridade, porque nós temos que ter a percepção, é de facto a noção, em primeiro lugar, daquilo que são as questões locais, que se prendem com a soberania, se prendem com a jurisdição, na sua perspectiva mais alargada, mas também termos a percepção de que aquilo que acontece, da complexidade dos desafios, dos riscos, das próprias potenciais ameaças, tem um foco transnacional, tem um foco transfronteiriço. Portanto, aquilo que acontece local reflete-se regionalmente, podendo-se refletir globalmente. E isso é fundamental nesta discussão da diversidade e naquilo que nós podemos aprender com ela e naquela que nós todos, sem sentido de apropriação, o que nós pretendemos é que, de facto, os parceiros se apropriem do Atlantic Center, do Centro do Atlântico, para, nesta discussão franca que começa no diálogo político e naquilo que é a relação com os pontos de contacto criados pelo Atlantic Center, e depois naquela que é a lógica de investigação e desenvolvimento que vamos produzindo, e depois aquilo como é que refletimos, como diz a professora Licínia, nas ações de capacitação, nas ações de formação de treino, como é que tudo depois isto se desenvolve e se tem depois resulta. E eu gostava até aproveitando um bocadinho, trazendo essa parte do expertise militar, e também seria interessante até para contextualizarmos um bocadinho esta nova centralidade, quer dizer, sempre foi, mas para nós o mar está intimamente ligado à nossa história e ao nosso futuro, não é? E gostava de aproveitar, se nos pudesse dar algumas, alguns indicadores ou comentar a situação das ameaças que atualmente estamos a assistir, multifacetadas, de facto esta centralidade, e Portugal, para todos os efeitos, começa a ser um hub, ou tem o potencial, não é, de ser um hub de segurança marítima. Como é que vê isso, a presença, de potências também navais nesse grande espaço? O que é que pensa sobre tudo isto? Alexandre, a caracterização do Atlântico enquanto espaço geopolítico e geoestratégico é reconhecida. A nossa dimensão, enquanto Portugal, mas quanto todos os países da Bacia Atlântica olham para o Atlântico. Olham para o Atlântico como um espaço importantíssimo, quer, em primeiro lugar, na sua dimensão daquilo que é as trocas comerciais, a sua dimensão do tráfego marítimo, das linhas... Dos cabos submarinos. E depois dos cabos submarinos e as comunicações. 98%
princípios da comunicação. Aquilo que nós, eu há tempos, numa conferência patrocinada ainda pelo Atlantic Center, falávamos da apatia e da blindness, da cegueira para aquilo que acontece no mar, é muito importante. E, portanto, as ameaças... Não se vê, não é? O desenvolvimento económico é tão importante por aquilo que passa pelo Atlântico, e é transversal, norte, sul, este a oeste, que depois claramente tem aqui um espaço de risco, de desafio, de potencial ameaça, que se enquadra quer naquela perspectiva do crime transnacional que eu já referi e que poderia nomear, entre outros, a questão do narcotráfico, a questão da pesca ilegal, que é, nas últimas encontros com parceiros do Atlantic Center, se sobressai nesta dimensão desta discussão, e muitas outras que já referiu. Mas, de facto, a questão dos cabos submarinos e das infraestruturas críticas, que é uma coisa transversal. O maior número de cabos submarinos que atravessam o Atlântico. É aí que reside o grande número. E depois falamos naquilo que o cidadão comum dá como adquirido, entende que é uma coisa que acontece, mas é através desses cabos submarinos que passam, de facto, 98% da transição de dados, aquilo que é o computer clouding, toda essa informação está lá. E, de facto, é uma nova... As ameaças sempre existiram, mas já, de facto, elas transformam-se e adequam-se aos tempos. E, de facto, a questão da tecnologia, a questão do ciberespaço, trouxeram um adensar dessas próprias ameaças. E eu julgo que passa muito por aí, isto de uma forma brevíssima, daquilo que falámos. Poderíamos estar aqui 3 podcasts a falar sobre a questão do Atlântico e das ameaças. Os riscos, quando existem, têm sempre essa particularidade, que podem ser aproveitados por atores mal intencionados e por isso temos de nos preparar para defender para qualquer eventualidade. Eu agora deixaria talvez uma pergunta mais rápida, estamos a aproximar-nos do fim, à professora Licina Simão e também ao Sr. Almirante Noronha Bragança. Resumidamente, quais é que são, enfim, opinião que possam ter sobre isso, os principais desafios de curto e médio prazo que identificam, particularmente no que se refere a esta implementação da cultura de integração da diversidade no centro do Atlântico e também junto dos países parceiros? Bem, eu penso que o centro do Atlântico já é ele próprio um espaço extremamente diverso. Então, desse ponto de vista, o que nós temos que fazer e conseguir fazer é garantir que há um espaço horizontal de diálogo, onde toda essa diversidade é valorizada e não há vozes que se sobrepõem a outras, não é? E esse é um desafio, tendo em conta os desequilíbrios de poder objetivos que existem no espaço atlântico. E essa parece-me uma função que Portugal tem procurado sempre garantir que acontece, até porque é um elemento diferenciador do próprio projeto do Centro do Atlântico. E desse ponto de vista, valorizar aquilo que é o conhecimento que se faz no sul do Atlântico é extremamente relevante. Ou seja, esta ideia de que, pelas diferenças de desenvolvimento, se calhar aquilo que o norte do Atlântico conhece e sabe é aquilo que tem que ser transmitido ao sul, é uma tendência que nós teremos. Há que valorizar o conhecimento que é produzido no sul, de quem está todos os dias frente a frente com as tais ameaças, com os tais riscos que nós já identificamos, e garantir que essas vozes e que essas experiências são incorporadas na maneira de fazer, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai tornar a ação do centro muito mais sustentável e eficaz. Alexandre, eu fico satisfeito, quase que diria, bom, já respondemos a tudo, porque a professora Licínia respondeu, mas eu queria acrescentar aqui mais uma coisa. Eu queria acrescentar porque, de facto, os desafios, e agora a mim que me compete enquanto coordenador, neste tempo que tenho pela frente, passa muito por isso. Primeiro, porque, de facto, adensar o número de parceiros é este quadro do Atlantic Center. E estamos claramente a trabalhar nisso e esperemos que consigamos obter o sucesso necessário. E quando falamos de parceiros de Estados, falamos de organizações, que também é muito importante para este debate, para um debate esclarecido,
para aquilo que é a geração de conhecimento que nos permite depois tomar decisões informadas. Esta ideia de conseguirmos... Eu gosto muito da expressão que nós aprendemos a observar. E aprendemos a ver e a observar. E essa é, de facto, uma grande virtude do próprio Atlantic Center, que é fazer esta observação. E pegava aqui um bocadinho numa coisa que a professora Licínia disse, é o cuidado imenso que temos que ter naquilo que são migrações de boas práticas, de contextos, de princípios, que claramente assumimos como bons às vezes num determinado contexto, para um determinado Estado, para um determinado país, para uma determinada organização, e como é que vamos fazer essa transposição tendo presente aquilo que são as realidades. Isto é uma coisa subejamente conhecida, não é, enfim, eu diria mesmo quase de lá para ali, mas não é isso, é isso. Efetivamente, é sempre importante ter essa questão presente, este sentido de facto de envolvimento, de complementaridade, de conseguirmos ter aglutinar e de forma inclusiva termos todos, sem qualquer sentido que a palavra inclusivo possa ter, é importante naquilo que será a dinâmica do Atlantic Center nos próximos tempos. Existem outras questões, outras preocupações, claramente, que também estamos focados nelas, mas eu continuo a dizer aquilo que já referi na sua primeira pergunta. Não é porque seja um otimista por natureza, eu estou otimista com o Atlantic Center. Muito bem. Bom, infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim e tenho de encurtar esta nossa conversa, extremamente agradável, e que ficaria aqui naturalmente a ouvi-los falar sobre este tema e sobre esta iniciativa nacional que de facto nos deve encher a todos de orgulho. E eu recordo-me de uma conversa que tive com um outro almirante a propósito de outros projetos e centros e de como esta questão das capacidades e da edificação das capacidades de criar algo novo é como ajudar uma criança que precisa que a organização cresça, não é? Para que se desenvolva, que atinja todo o seu potencial, e isso exige, como estávamos a dizer logo no início, muito esforço, muita dedicação para que as organizações depois também sejam reconhecidas e tenham esse lastro junto dos nossos parceiros internacionais. E por isso julgo que é extremamente gratificante ver, sobretudo num momento de transição, como é que se está a efetivar. Não é? Temos aqui a anterior coordenadora, o novo coordenador e estar a aproveitar-se a importância de estar a aproveitar o legado que já existe do Centro do Atlântico e capitalizando essas valências, essa expertise, e ver que agora será dado continuidade e projeção com outras valências, e de facto é realmente muito gratificante, e eu julgo que aqui da parte da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional só podemos agradecer o trabalho todo que tem desenvolvido e desejar a ambos os maiores sucessos, naturalmente, até porque iremos todos ganhar com o sucesso do Atlantic Center. E é isto. Se quiserem saber mais sobre o Atlantic Center, o Centro do Atlântico e as suas atividades, podem aceder ao site da Defesa com informação em www.defesa.gov.pt para ficarem a par das atividades do Centro. Podem também consultar e descarregar estudos, relatórios e policy briefs sobre as temáticas relacionadas com segurança marítima, capacitação, e também se podem inscrever nos cursos sobre segurança marítima. Aos nossos seguidores e ouvintes, obrigado por terem estado desse lado a ouvir o nosso podcast, emitido nas redes sociais, no Twitter, no Spotify e no YouTube da Defesa. Consultem também a nossa conta no Twitter, @politica_defesa, onde podem encontrar mais informação sobre as atividades da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, incluindo em matéria de igualdade. Obrigado, até breve e até ao próximo podcast. Obrigado. Obrigada.